um filme dinamarquês que o Papa Francisco diz ser o seu preferido, que inclusive ele cita esse filme na exortação apostólica Amoris Laetitia. Chama-se A Festa de Babette. É um filme bastante interessante que conta a história de duas irmãs muito piedosas, protestantes. Uma chamava-se Martinha e a outra chamava-se Filipa, em homenagem aos dois grandes reformadores, Martinho Lutero e Filipe Melanchthon. E essas duas irmãs, que tinham se dedicado completamente ao seu pai, que era um pastor protestante muito rígido, e elas que eram muito belas na juventude, rejeitaram todos os que estavam, quando elas eram jovens, tentando casar-se com ela para dedicar-se aos seus pais, ao seu pai em concreto, e assim ficaram com ele. E eram muito duras, muito rígidas, muito piedosas. Eis que um dia bate à porta delas uma senhora francesa chamada Babette, que, fugindo da guerra na França, não tinha dinheiro e se oferece para ficar na casa delas, trabalhando como cozinheiro. E, pouco a pouco, vai ganhando a confiança daqui. Elas olhavam com desconfiança, porque a Babette era católica, muito exuberante, enquanto que elas eram muito sóbrias, muito austeras. E eis que um dia a Babette ganha, que ela tinha um bilhete que tinha trazido consigo da loteria francesa, e ganha na loteria uma fortuna. E com essa fortuna, o que ela faz? Ela gasta tudo para fazer um grande banquete, como eram os melhores banquetes na França. O que causa na cidadezinha um grande escândalo, porque eles eram muito austeros. Dizendo, não, mas onde é que é isso? Isso é um pecado, não sei o quê. Mas no final das contas, aquele banquete acaba fazendo com que seja um momento de alegria, de reconciliação entre todos os que estão ali, e fica marcado para sempre. E a Babette, que poderia ter voltado com aquele dinheiro que tinha ganho para o seu país, decide gastar tudo e fica com aquelas duas senhoras, mas mudou a vida de todo mundo depois daquele banquete. A história tem várias interpretações, porém, a interpretação eucarística desse filme é claríssima, porque também nós, na forma cinzenta da nossa vida, ganhamos uma alegria imensa com aquele que veio e num banquete entregou tudo. Não o seu dinheiro, mas a sua própria vida, que é Jesus. E nos muda, nos reconcilia, traz uma alegria que antes não tínhamos. Como, aliás, a primeira leitura de hoje anunciava do profeta Isaías, desse banquete extraordinário que o Senhor ofereceria, aonde haveria ricas iguarias, regado com vinho puro, servido com pratos deliciosos. E, através desse banquete, diz o texto do profeta, o Senhor removeria a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, ou seja, a morte. Que através desse banquete, o maior inimigo que traz tristeza, que deixa com que a nossa vida não seja plena, que a morte seria finalmente vencido. Também o Evangelho de hoje nos fala dessa imagem do Senhor que tem compaixão, que quer alimentar a multidão, que vai ter com Ele, que vai encontrar junto dele alívio para os seus sofrimentos, porque eram coxos, eram cegos, eram homens e mulheres marcados pelos limites. E encontram em Jesus a cura, mas não somente isso, Jesus também os alimenta para que pudessem continuar no caminho. Todas as leituras de hoje nos colocam diante dessa realidade da Eucaristia, aonde experimentamos, aliás, o que o Salmo responsorial, que é o Salmo do Bom Pastor, Salmo 22, nos fala que o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E onde é que nós fazemos essa experiência? Na Eucaristia. A própria oração inicial de hoje também nos falava disso. Nós pedíamos que
Deus preparasse os nossos corações com a força de sua graça para que, ao chegar o Cristo, seu Filho, nos encontrasse dignos do banquete da vida eterna e que Ele mesmo nos servisse o alimento celeste. Essa preparação para o encontro com Jesus no seu nascimento, somos chamados hoje de modo especial a lembrar que a cada dia Ele vem ao nosso encontro na Eucaristia, que Ele fica conosco na Eucaristia. E não somente na Eucaristia, mas em cada um dos sacramentos. De fato, se nós voltamos ao Evangelho, que relata a segunda multiplicação dos pães, vemos que Ele, de 7 pãezinhos, faz um alimento para toda a multidão. Como também, com 7 realidades aparentemente banais, um pouco de pão, um pouco de vinho, um pouco de óleo, um pouco de água, um sim dado diante de uma testemunha. Ele faz coisas extraordinárias. Nos batiza, nos crisma, nos unge com a unção que nos dá força na doença, une um homem e uma mulher no matrimônio, ordena ministros para o seu serviço e, sobretudo, nos alimenta com o alimento celeste da Eucaristia. E assim, ele realmente cumpre a promessa de ser o pastor que nos conduz. Agradecemos o Senhor, reconheçamos esse seu gesto de entrega total e, sobretudo, a cada dia peçamos a graça de realmente saber reconhecer aquele Senhor tão generoso que temos nos nossos altares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.